bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina de TCC1 para a turma do P9 Manhã de Enfermagem. Na aula anterior, né, estávamos falando sobre a citação e referência, né, as normas da ABNT na NBR 6023 para referências bibliográficas, que foi atualizada no ano de 2018, né, que na aula passada eu disse algumas atualizações, algumas modificações que tiveram em cima, né, dessa norma, e a norma de citação, que é na NBR 10520. Então, quem tiver dúvida pode ir lá novamente na aula para rever, né? E se mesmo assim tiver dúvidas ainda, lógico, estou disponível para tirar dúvidas de vocês. Vocês ficaram, meninas, né? Eu não lembro agora se foi Eduardo ou foi Luísa, que estava tirando dúvida, agora antes de eu começar a gravar sobre a questão de citação direta, mas vocês ficaram com alguma outra dúvida? Não, professora, eu só tive essa, aí quando eu tenho alguma dúvida, quando eu estou lendo e estou com dúvida, eu vou e volto a assistir as suas aulas. Beleza. A vantagem das aulas remotas, no caso que as minhas, né, eu deixo gravada, é isso, que você pode, né, toda hora poder voltar e rever para tirar as dúvidas. É verdade, ajuda muito. Então, gente, vamos falar hoje, né, dar continuidade ao material da nossa aula. Deixa eu só aceitar aqui. Então, vamos iniciar, né, o material da aula 4, onde a gente vai trabalhar em cima da padronização da escrita, que é o INRAD, né, da sigla em inglês, que vem de introdução, o M de metodologia, o R de resultado, o END, né, o A de END, que significa I, e o D de discussão. Então, na introdução, a gente já viu como a gente vai construir, né, utilizar o método do funil, onde a gente traz uma contextualização geral e vai afunilando até onde a gente quer chegar, né, trazendo ali o objetivo do nosso trabalho. Então, você vai trazer na sua introdução um foco em qual o problema, ou seja, qual é a questão a ser estudada, né, por você naquela pesquisa. Materiais e métodos no caso que vocês estão agora no TCC1, né, como será estudado, e isso é uma questão importante, colocar todos os verbos da metodologia no futuro, tá? Porque a pesquisa ainda não foi realizada, ela será realizada. E aí, quando vocês estiverem no TCC2, vocês precisam modificar isso, tá? Substituir os verbos que estavam no futuro e colocar para o passado. Resultados, que a gente vai ver na próxima aula, resultados de discussão. Né? Então, os resultados, vocês vão apresentar quais as respostas que vocês tiveram, né, com os dados coletados, seja ele bibliográfico ou de campo, né, mostrando o que é que foi encontrado. E a discussão, qual é o significado daquelas respostas. Então, vocês vão estar apresentando, lembrando que no nosso modelo, né, de formatação do artigo, o resultado de discussão vem junto. Então, vocês vão estar trazendo ali os resultados e, ao mesmo tempo, discutindo o que aqueles resultados significam. E aí, dentro da padronização, a gente tem alguns modelos que podem ser seguidos por, né, revistas, por instituições, ou, né, cada um criar o seu. Aqui seria vamos dizer assim, um modelo de formatação no sentido da ordem que as informações vão ser apresentadas. Mas a forma que eu estou ensinando aqui para vocês independe da ordem. O que importa é que vai existir a informação. Se, um exemplo, justificativa. Em alguns locais, né, algumas instituições, a justificativa do trabalho ela vem como uma sessão extra, né, uma sessão independente. Então, vem introdução e depois vem uma sessão para justificativa, uma sessão para objetivo. No caso da gente, não, isso tudo vai estar dentro da introdução. Ou seja, deixou de existir? Não, o que vai mudar é só a formatação, a forma que ela vai ser apresentada.
Então, aqui a gente vê um exemplo onde a maioria, né, dos jornais, revistas científicas, eles seguem este modelo aqui. Observem que todos os 3 exemplos, a gente vem primeiro com o resumo. Aqui está em inglês, né, que é o abstract, mas significa resumo. Apesar de que o resumo é a primeira coisa que aparece no trabalho, ele é a última coisa a ser feita, tá? No caso, a penúltima, quando a gente vai fazer também, né, a tradução, que é o caso de vocês no TCC2. Agora, no TCC1, vocês precisam ter o trabalho pronto, né, o projeto, e em cima do projeto vocês realizam o resumo do trabalho. No TCC2, vocês vão ter que estar com o trabalho concluído todo, né, o artigo em si. Aí, em cima deste trabalho pronto, vocês fazem o resumo e depois do resumo pronto, com todas as correções, aí é que vocês fazem o abstract, que é o resumo em inglês, certo? Então, você só pode resumir algo depois que aquele algo está pronto. Né? Como é que você vai resumir algo que não existe? Então, você precisa primeiro fazer o trabalho para depois fazer o resumo. Então, levando em consideração aqui, né, o resumo sempre vai estar, né, vai ser a primeira coisa a ser apresentada no trabalho, até porque as pessoas elas vão ler o resumo e em cima do resumo é que elas vão definir se aquele trabalho, aquele artigo é interessante para se dar continuidade à leitura daquela pesquisa. Neste primeiro modelo, então, a gente tem o quê? A introdução. Observem que ele segue a regra do funil, né? Onde a gente tem aqui a parte superior mais larga e a parte inferior afinando, né? Aquela técnica do funil onde você vai afunilando, né? Até chegar onde você quer. Aí depois a gente tem metodologia e, por último, resultado e discussão. Então, na discussão, o que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai desafunilar. Por quê? Porque a gente vai apresentar os resultados e, à medida que vai apresentando os resultados, vai discutindo. Então, vai abrindo aquele funil. Já em algumas revistas, como a Science e a Nature, né, que são revistas extremamente conceituadas no mundo todo, a gente vai ter a seguinte mudança, tá? A metodologia, né, que a gente tinha aqui vindo logo após a introdução, a gente vai ter ela vindo por último. E resultado e discussão vindo logo após a introdução. Eu, Clênia, né, particularmente não gosto deste tipo de modelo. Por quê? Porque eu gosto de saber, para entender melhor o trabalho, os resultados e discussão, eu preciso compreender qual foi o método utilizado naquela pesquisa. Em cima do método, eu vou fazer a minha análise dos resultados de discussão. Então, neste caso aqui, eu primeiro mostro o resultado de discussão para depois dizer como foi que eu coletei aqueles dados, certo? Mas isso é uma questão individual e independente, né, de ser um ou outro, o trabalho vai ser construído da mesma forma, vai ter os mesmos elementos, é só a diferença de posicionamento. E alguns outros, né, trabalhos científicos, artigos que são publicados, eles usam uma outra forma, tá? Onde a gente tem a introdução e abstract, a gente vê que não muda, né? Sempre continua ali no início. A gente tem a metodologia, aí a gente vem à medida, que é o que a gente faz, né? À medida que os resultados são apresentados, eles já vão sendo discutidos. E por último, a gente tem a conclusão. E aí eu pergunto para vocês, nesses outros 2 exemplos aqui, quer dizer que não existe conclusão? O que é que vocês acham? Eu acho que a conclusão já está no resultado de discussão. Está incluída nele. Quem mais tem uma opinião sobre? Ninguém? Ninguém? Vamos lá.
Assim como no nosso modelo, que a gente vê que é um misto, né, desses três, todo o trabalho ele vai precisar ter uma conclusão, certo? A diferença é que a conclusão está implícita, né, aqui dentro da discussão. No final, vai ser o último ou os 2 últimos parágrafos, no máximo, vai ser a conclusão do seu trabalho. É a mesma coisa aqui na introdução desses modelos. Aqui a gente colocou só a introdução, mas dentro vai ter introdução, contextualização, justificativa, objetiva, entre outros elementos, certo? Então, todos os modelos aqui, eles têm sim conclusão. A diferença é que a gente não tem aqui uma seção específica para a conclusão em si, ok? Desculpa, gente. Então, antes de planejar um artigo, coloque as seguintes questões. Que mensagem você quer transmitir? Qual é o formato correto para transmitir a mensagem? Qual será a audiência da minha mensagem? Eu vou até corrigir aqui toda vez que eu esqueço. Então, qual a audiência correta da minha mensagem? O que, por quê e quando? Professora, eu não entendi nada. Que perguntas são essas? Então, vamos utilizar um exemplo para facilitar a vida de vocês, porque eu sou boazinha, né? E aí, eu quero sempre ajudar vocês. Porque ajudando vocês é menos trabalho para mim depois. Então, vamos lá. Vamos supor que eu vou fazer um trabalho envolvendo crianças, tá? Eu quero fazer uma pesquisa relacionando a questão de doenças parasitárias, tá? Eu quero fazer uma pesquisa para orientar as crianças, vamos dizer assim, né? Não só as crianças, mas pais, professores, né? Já que eu estou fazendo uma pesquisa em uma escola, em relação aos cuidados com a higiene, lavagem das mãos, entre outras coisas, para se evitar a questão, né? Trabalhar com a prevenção de doenças parasitárias. Então, primeiro ponto, qual será a audiência da minha mensagem? Ou seja, quem é meu público? Eu posso fazer esse trabalho com vários públicos e para cada um deles eu vou ter uma metodologia. Então, vamos para o primeiro público, que é o mais importante, as crianças. Vamos supor que eu esteja fazendo uma pesquisa ali com crianças entre 6 e 8 anos. Então, eu identifiquei minha audiência, certo? Em cima da minha audiência, eu preciso identificar qual é o formato correto para transmitir a mensagem. Então, vamos lá. Se eu estou trabalhando com crianças nessa faixa etária, seria interessante, por exemplo, vamos esquecer que a gente está em pandemia, tá? Vamos pensar numa situação normal. Então, seria interessante para eu atingir, né, o objetivo do meu público, do meu trabalho, que seria atingir aquele público com as orientações. Seria interessante eu fazer uma pesquisa, uma apresentação ali para aquelas crianças com um data show, e do jeito que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Passando o slide e falando. Seria interessante para essas crianças. Eu conseguiria alcançar o meu objetivo com este tipo de método? O que é que vocês acham? Acho que sim, não. Como assim? Seja mais clara. Porque, assim, quando a gente fala de criança, se trata de criança, a gente tem que fazer algo que prenda a atenção delas. Exatamente. Então, teria que ser de uma forma lúdica, de uma forma mais simples, e que a gente conseguisse ter uma troca. Então, este método que eu falei não seria interessante. Né? Como eu dou uma aula, coloco o data show ali e fico falando, né, explanando sobre o assunto. Para as crianças, esse método não seria, tá? Então, de acordo com a minha audiência, para eu poder transmitir a mensagem de forma efetiva, né, que seriam os cuidados
daquelas crianças em relação à contaminação, à lavagem das mãos, a não comer comida do chão, a não colocar a mão no chão e colocar na boca. Né? Então, todas essas orientações. Eu teria que fazer, como você falou, né? Atividades lúdicas, fazer, vamos supor, teatro, bonequinhos de fantoche, jogos. Então, algo que prendesse a atenção dessas crianças e que, ao mesmo tempo, elas aprendessem, tá? Então, eu preciso adequar o formato, né, da minha pesquisa, o formato que eu vou transmitir a mensagem da minha pesquisa, de acordo com a audiência que eu tenho. E aí, qual é a mensagem que você quer transmitir? Neste exemplo, a gente estaria falando, né? A mensagem seria a de orientar essas crianças para que elas tivessem, né, os cuidados necessários para a prevenção de doenças parasitárias. Só que vamos mudar um pouquinho. Agora eu não quero mais só as crianças, né? Como eu falei, eu quero trabalhar também com os pais dessas crianças. Eu vou usar o mesmo formato, minha audiência mudou. Eu vou usar o mesmo formato, eu vou continuar com joguinhos, brincadeiras, essas coisas para os pais também. O que é que vocês acham? Fazendo para os dois ou só para os pais? Só para os pais agora. Não, tem que porque, ó, para a criança eu quero orientar a criança em si. Para os pais, eu quero orientar os pais aos cuidados que eles devem ter com as crianças. Então, vejam que é diferente. Sim, teria que mudar. Então, neste caso, o formato, eu poderia até utilizar... mordi a língua. Ai, meu Deus, tô com mania de morder a língua. Acho que é por causa do aparelho, que eu tô com liguinha. Bom, vamos lá. O formato, neste caso, eu poderia estar utilizando uma aula, né? Eu poderia colocar um data show. Só que aí eu pergunto a vocês, são adultos, beleza, né? Os pais dessas crianças, os responsáveis por essas crianças. A maioria, pelo menos, deveria ser adulto, né? E aí, no caso, o formato correto, eu vou utilizar uma linguagem técnica. Por exemplo, se eu for estar falando dos cuidados em relação a eumintos, né? Eu vou falar eumintos ou eu vou falar verme? Eu vou falar ascaris lumbricoides ou eu vou falar lombriga? Não pode ser técnico. Tem que ser não pode. Que todo mundo entenda. Porque às vezes nem a gente entende. Tem que falar mais na linguagem popular, né? De acordo com o local que você vai administrar a palavra, a palestra. Uma linguagem coloquial, né? Onde eu vou estar trazendo para a realidade daquelas pessoas informações que são acessíveis para elas. Não adianta eu estar falando um monte de coisa, um monte de termo, que no final ela vai dizer o que danada ela estava, não estava falando grego, era, vocês vão dizer, não, era latim. Então, mas não pode ser dessa forma. Por mais que entre aqueles responsáveis pudesse existir pessoas com formação na área de saúde, mas ali o foco era para responsáveis, independente da formação, que pode, inclusive, ter pessoas que nunca frequentaram a escola. Certo? Então, eu preciso adequar a minha linguagem para o público que eu tenho, considerando todos, pegando por baixo e não por alto. Mas tem um médico que trabalha com saúde da família. Beleza, ele vai entender o que é ascaris, o que é Schistosoma mansoni, enteróbios vermiculares. Se não sabe, né, tá errado, deveria. Apesar de que tem alguns médicos que não sabem também, né, inclusive falam os nomes de forma errada. Mas, assim, teoricamente deveria, né, saber. Então, eu não vou tomar com base aquela pessoa, eu vou tomar com base que eu sei que, por exemplo, ali tem 3 responsáveis que nunca frequentaram a escola.
certo? Então, eu preciso nivelar a linguagem para que todos consigam compreender. E aí, a mensagem que você vai transmitir nesse caso seria as orientações, né, de como aqueles pais ou responsáveis deveriam ter cuidados relacionados às crianças para que não houvesse a contaminação por doenças parasitárias. Agora eu tenho uma outra vertente. Eu não vou mais, quer dizer, já fiz, né, com as crianças, já fiz com os pais, e agora eu vou fazer com os professores. E aí, o formato? Eu preciso mudar alguma coisa? Sim, vai ter que falar mais na forma mais científica, né? Não tão científico, mas existe uma diferença que o quê? Eu, quando estava trabalhando com os pais, seria a forma que os pais iriam ter cuidado, né, com os filhos. Eu estou falando pai, gente, mas sempre considere responsáveis, tá? De forma geral. Já em relação aos professores, primeiro de tudo, todos sabem ler. Se é professor, né, todo mundo sabe ler. Então, eu já posso colocar ali alguns termos um pouco mais técnicos, mas de forma que eles consigam compreender também, porque eles não são da área de saúde, eles são professores. Mas de forma que eles consigam ter o conhecimento suficiente para eles convencerem e ensinarem aqueles pais e também as crianças. Então, vejam que a responsabilidade do professor ali é maior, né? Porque ele não vai só trabalhar enquanto as crianças estão ali na escola. Eles precisam, por exemplo, identificar parâmetros que podem indicar que aquela criança ela possa estar com alguma doença, certo? Eu sei que eles não são profissionais de saúde, mas existem características que você verifica que aquela criança, aquela criança, por exemplo, ela está muito pálida, ela apresenta muita diarreia, ela está faltando muito, então é importante vocês conversarem com aqueles pais para que haja uma... Tem uma aranha aqui, gente, vai pular na minha cabeça. Só um segundo, porque tô com medo dessa aranha pular em mim aqui. Rapidinho. Saia daqui, aranha. Pronto, voltei. Não tem nenhum da aranha foi parar. Eu peguei. Ah, achei. Peguei só na teia de aranha dela. Sim, então os pais eles vão ter essa responsabilidade também. Ou os pais não, os professores, né? Uma responsabilidade um pouco maior, então eu preciso estar adequando para a mensagem que eu consiga transmitir ser alcançada pelo meu público e que ele consiga transmitir também. E agora eu fiz meu trabalho, né? Coletei meus dados, fiz todas as minhas palestras, fiz o que tinha que fazer com o meu trabalho, concluí minha pesquisa. Agora eu vou pegar essa minha pesquisa e eu vou publicar ela, eu vou apresentar ela num congresso. Qual a linguagem que eu vou utilizar nesse congresso? Científica. Científica. Agora é científica. Agora é. Então, se eu estou num congresso da área de saúde, então a gente considera que todo mundo ali, né, sabe os termos técnicos, né, relacionados a doenças parasitárias, né, saúde pública, entre outras coisas. Então, agora eu posso utilizar uma linguagem técnica, uma linguagem científica para poder transmitir. Na verdade, eu devo estar utilizando esse tipo de linguagem porque o cenário, né, agora, a minha audiência exige esse tipo de postura da parte, né, de quem está apresentando aquele trabalho. Ok? E aí eu abro um parênteses em relação a quem for fazer pesquisa de campo, né, a linguagem que vai utilizar em relação ao termo de consentimento livre e esclarecido. Então, quando você vai entrar em contato, né, com a pessoa para participar da sua pesquisa,
ou mesmo se essa pesquisa for feita de forma remota, né, através de um link, as informações que vão estar ali, elas devem ser, lógico, dependendo do foco do seu trabalho, né, se for para a população em geral, não for para profissionais de saúde, ela tem que ter uma linguagem acessível, tanto o termo, e se for uma entrevista ou um questionário, que as perguntas também sejam feitas de forma a ser compreendidas, né, por quem vai estar lendo aquele trabalho, certo? Eu acho que a teia de aranha voou na minha cara agora. Deu para entender, pessoal? Tudo ok? Podemos continuar? Ok, pode continuar. Vamos lá. Então, começar a escrever, né? Organize as suas ideias, faça um esqueleto do trabalho. Então, a gente já falou sobre isso, né? Eu já dei exemplo de como montar o esqueleto de vocês. Justamente eu falei lá atrás, para que vocês já colocassem em prática, para não estar perdendo tempo, né? Para só saber agora como que ia fazer. Então, faça uma lista do que quer tratar e a ordem pela qual você quer tratar. Comece a escrever cada sessão só depois de ter o esqueleto. Então, a gente não começa a construir uma casa pelo telhado. A gente precisa do alicerce ali, da base daquela casa para poder subir as paredes e depois fazer o telhado. Da mesma forma, vai ser um trabalho científico. Então, um exemplo, como que você vai ter, por exemplo, sua hipótese se você não tem sua pergunta norteadora? Como é que você tem o objetivo se você não sabe nem qual é o problema da sua pesquisa? Tá? Então, como você vai fazer sua metodologia se você não tem o objetivo? Então, tudo isso precisa estar caminhando junto, tá? E fazendo o esqueleto, vocês vão ver que o trabalho de vocês vai fluir muito mais fácil. Então, um bom trabalho, ele nunca acontece. Ele é o produto de um trabalho bem organizado. Quanto mais você levar em consideração essas dicas que eu dou para vocês aqui, né, de como está construindo, a ordem que deve estar construindo, esses pequenos detalhes vão fazer toda a diferença na hora que vocês forem construir o trabalho de vocês, organizar o trabalho de vocês e, consequentemente, vocês vão ter menos dor de cabeça lá na frente, que eu acho que é o mais importante para vocês nesse momento. Então, começar a escrever, né? Prepare-se para escrever, reescrever, apagar, rasgar, escrever de novo. Isto é normal, tá? Isso faz parte da construção de um trabalho científico. Isso é o processo natural de desenvolvimento de uma pesquisa, certo? Então, não achem ruim, não fiquem desesperados quando vocês enviam o trabalho ali para o orientador de vocês e volta cheio de coisa para corrigir. Aí você corrige, manda de novo, vai vir mais um tanto de coisas para corrigir. Isso faz parte, isso é natural, certo? Ruim é se não acontecer. Se você envia o trabalho para o orientador de vocês e o professor diz, tá tudo lindo, tá maravilhoso, não precisa corrigir nada, tá ótimo. Sinto dizer para vocês, mas isso não é uma coisa positiva, tá? Vocês vão ver lá na frente que vai precisar muita coisa ser corrigida. Então, se fica entalado durante a escrita, abandone tudo e vai relaxar um pouco. Regressa algumas horas depois ou no outro dia. Provavelmente vocês já passaram pela situação do cansaço mental. Assim como a gente tem o cansaço físico, o cansaço mental também existe. E o cansaço mental, às vezes, ele pode ser até pior do que o cansaço físico. O cansaço mental, às vezes, faz com que você não consiga raciocinar, por exemplo, o que é 2 mais 2, certo? Algo que você fala rápido, você vai ficar ali um tempo raciocinando para tentar chegar no resultado, porque você já está exausta. Então, não adianta você ficar, vamos supor, você chegou no seu limite de exaustão mental
e aí você querer ficar mais 2, 3, 4 horas forçando, não vai sair nada. Então, ao invés de você ficar 4 horas para escrever uma linha, faça o seguinte, vá dormir, tire um cochilo, vá se distrair, volte 1, 2 horas depois, você vai ver que o que você ia ficar 4 horas para fazer, às vezes em meia hora você já fez muito mais, certo? Então, vocês precisam também se conhecer e identificar quando isso acontece. Então, se for, por exemplo, à noite, né? Você trabalhou, teve muitas aulas, estudou bastante, já está cansado ali, vá dormir e volte no outro dia. Você vai render muito mais do que se tivesse passado horas tentando fazer alguma coisa. Agora, se isso ocorre de novo, no dia seguinte, então considere mudar de profissão, né? Porque você, na verdade, não está querendo fazer o seu trabalho, você está querendo enrolar, né? Então, também vamos ser realistas e vamos colocar, como se diz, os pingos nos is, né? Não vamos querer avacalhar as coisas, né? Vamos fazer o negócio direito. Então, se você não quer fazer o seu trabalho, não venha com desculpa, né? Não utilize ali formas de querer burlar. Não, é porque hoje eu estou cansada. Aí amanhã, é porque eu estou cansado. No outro dia, porque eu tô... Então, tenham, gente, um compromisso com vocês mesmos. Assim como a gente tem disciplinas, horário, né, para as aulas, crie um horário também para que vocês possam estar desenvolvendo o trabalho de vocês, ok? Eu só posso no sábado. Pronto, beleza. Sábado de manhã você tira a manhã toda só para se focar para o seu TCC, certo? Se lhe falta a palavra, preencha o espaço com alguma coisa. Pode ser XXX, interrogações, mas que preencha com algo que sinalize que está faltando alguma informação ali. Às vezes, só em você reler a palavra aparece. Oi, Andréa, pode falar. Professora, só para ressaltar sobre o cansaço mental também. Nesse período de pandemia, principalmente para a gente que está trabalhando na área de saúde, realmente a mente da gente está muito esgotada. Apesar de não estar trabalhando na linha de frente, que é o meu caso, que eu trabalho na maternidade Sandra Vargas, inclusive agora eu estou trabalhando, mas é exaustivo, porque tem muita gente que a gente conhece, tem muita família da pessoa que se contamina também, né, com esse Covid, e realmente, para a gente que tá fazendo o TCC também, a gente fica sem saber, porque é muito exaustivo mentalmente, né? Aí a gente até também pede a colaboração dos professores por isso também, porque eu sei que não tá sendo fácil para ninguém, e principalmente para a gente, né, para nós alunos também, está sendo muito difícil. Inclusive, até a gente aqui da Cândida Vargas, mesmo não sendo da linha de frente, as férias da gente está suspensa. Eu já vai fazer 2 anos que minhas férias, já vai vencer outras férias, e a gente não está tendo férias, então é trabalhando direto. É muito funcionário atestado. Querendo ou não, por não ser linha de frente, mas pessoas que iriam para outros hospitais estão tudo indo para vocês, né? Isso. Aí o que acontece? Sobrecarrega. Isso, sobrecarrega. Aí não tem férias. Muitas vezes folga a gente não pode tirar, porque tem muita gente de atestado no setor da gente. Aí a gente fica exausto. Chega em casa, só Deus sabe como. Aí ainda tem um TCC para lidar, aí é complicado, viu? Muito complicado. Mas vai dar certo, Deus quiser. Vai sim. Então, por isso que eu tento ao máximo passar as ferramentas, né, o passo a passo de como construir o TCC, porque, por exemplo, eu quando fiz meu TCC, eu não tive nenhuma aula, foi 0 aula sobre TCC. E nós alunos, pelo menos da nossa turma, a gente agradece muito, tanto aos nossos orientadores, e como a senhora também, pela paciência, né? Porque na prova a gente estava super nervoso, mas graças a Deus foi super tranquilo também, deu certo. Mas a gente também está entendendo que vocês também estão tendo essa visão e está tendo mais paciência também com a gente. E assim, da mesma forma que vocês, né, estão tendo exaustão física, mental, por causa dos trabalhos, nós, professores, também.
né? Então, uma aula virtual, ela é muito mais exaustiva do que uma aula presencial. Então, e professor também tem família, né? Também tem parentes que também estão trabalhando, tem parentes que adoeceram também, não é fácil. Nem para a gente, nem para vocês. Exatamente. No meu caso, eu não trabalho, né, em hospital nem nada, mas eu tenho todas as outras responsabilidades acadêmicas, né? Além da sala de aula, tem a questão do NUP, tem a questão do comitê de ética. E, como eu estou dizendo, por ser remoto, isso tem uma demanda muito grande. Então, se eu estivesse na faculdade, por exemplo, existiria várias outras pessoas que poderiam estar me ajudando em várias coisas nesses setores. E como eu tô em casa, né, em home office, eu fico sozinha. Então, às vezes, eu peço até paciência para vocês, que tem aluno que solicita alguma coisa e quer que seja imediata a resposta. Não é assim, né? Tem que ter tempo para procurar para fazer as coisas organizadas, direito. Eu tenho minhas aulas, então tem aluno que esquece disso e eu dando aula, o aluno fica ligando, insistindo. Tem aluno que liga no sábado, no domingo, na hora do almoço, de manhã cedo, de 11 horas da noite. Aí, assim, também, né, é necessário se ter um pouco de respeito, da mesma forma que a gente compreende as dificuldades que vocês têm, a gente tentar ao máximo minimizar, né, os problemas de uma aula estar sendo remota, porque eu, particularmente, eu prefiro muito mais, eu como aluna, né, eu aprendo muito mais com a aula presencial do que a aula virtual. E isso, lógico, depende de cada pessoa, estou falando por mim. E aí, da mesma forma que a gente compreende vocês, a gente também está passando por muita coisa, né? Tem professores que têm filhos, os filhos não estão na escola por causa da pandemia, estão em casa, né? Então, aí acontece do professor estar dando aula, a criança chama, né? O filho chama, acaba tendo um barulho, alguma coisa ou outra. Então, infelizmente, é a realidade, né, da pandemia e que precisa existir a compreensão de ambos os lados, né? Um exemplo, um professor teve um computador que quebrou. Isso pode acontecer, acontece com vocês, né? Só que o problema é se acontece com a gente não tem a nossa ferramenta de trabalho agora, né, na pandemia. E aí tem aluno que detona o professor porque o professor está com o computador no conserto. Então, gente, ter um pouco de bom senso também, avaliar os dois lados, né? Eu não estou falando que é o caso de vocês, porque a turma de vocês, nesse sentido, é muito boa e muito compreensiva. Um exemplo foi essa questão que eu pedi para vocês, né, de adiantar a aula de amanhã, porque surgiu um imprevisto, e fazer a aula hoje. E vocês compreenderam, e tem algumas pessoas presentes, outras disseram que estaria trabalhando de plantão, alguma coisa do tipo, não poderiam, mas que concordavam com a aula ser hoje porque eu estou gravando, né, e ficaria disponível. Então, eu agradeço a vocês por terem tido essa colaboração da gente adiantar essa aula. E, assim, em relação ao TCC, sempre que vocês têm dúvida, né, mesmo quem não são os meus orientandos, lógico que quem não é meu orientando tem coisa que eu não vou poder influenciar, vamos dizer assim, porque existe um orientador por trás, né? Então, por questões éticas, eu não vou estar passando por cima do outro professor, né? Mas à medida do possível, eu vou estar ajudando. Né? À toa que na prova, na nossa avaliação oral, muitos de vocês eu fiz bastante consideração, né, dando direcionamento para o trabalho de vocês. Espero que tenha ajudado, de certa forma, a tirar as dúvidas que vocês estavam tendo, né, pelo menos algumas, em relação à construção do trabalho de vocês. Então, em relação aqui, né, essa questão de faltar a palavra, muitas vezes é normal. Quantas vezes na vida a gente não tá... Eu mesma em aula, eu acho que toda aula acontece isso comigo e parece que na pandemia agora foi que ficou pior. Não sei se tem a ver, mas minha memória tá pior do que já era. E aí eu tô dando aula e a pessoa fica, meu Deus, como é aquela palavra? Tá aqui na ponta da língua e não sai. Então, isso acontece. Hã? É normal, todo mundo tá assim, viu? Nem se preocupe. E aí, isso acontece numa conversa, quanto mais na hora que você tá construindo seu trabalho. Então, quando você vê, né, que sinaliza que está faltando ali algo, uma palavra para complementar, mas no momento você
né, deu um branco, coloca alguma coisa que mostre que está faltando algo ali, certo? Continuando. Então, escrever é parte integrante do processo de investigação. Não é qualquer coisa que se faz nos tempos livres. Então, vamos supor, você passou a semana todinha lá com suas aulas, né, com seus estágios, com seu trabalho, com sua vida, se ocupando, né? E aí chegou no final de semana, no sábado, aí você pega e diz, vou colocar minhas séries em dia, né? Vou assistir alguns filmes e tal. Aí ficou assistindo até tarde da noite. Se não fosse na pandemia, né? Muitos de vocês iam para farra. E aí chega no domingo, como não tem compromisso, aí, né, deixa o despertador de lado, acorda algumas pessoas lá para 11 horas, meio-dia. Aí nem toma mais café, né? Já é horário de almoço. Aí vai para a televisão, aí fica assistindo as coisas, fica passando ali os canais. Aí tá passando Faustão, sei lá, Rodrigo Faro, não sei o que passa no domingo na TV aberta. E aí você lembra, eita, tem o TCC para fazer. Aí vai lá, né, uma horinha ali, eu vou mexer no TCC aqui enquanto não começa o programa X. Não é assim, né, gente? Então, como eu falei, se organizem e definam um dia ou horário que vocês possam estar assistindo assistindo não, fazendo o trabalho de vocês, né? Lendo, se concentrando, escrevendo, certo? Isso é importante. Então, trabalhe com datas e metas. Qual é a data limite de vocês em relação ao TCC? Aí, gente. Quem sabe? O que, professora? Qual é a data limite de vocês? Do TCC, um ou dos dois? Para poder entregar? TCC. Novembro. Eu espero que até outubro o meu esteja pronto. Se Deus quiser. Então, não, eu estou dizendo data limite. A data limite de vocês é novembro. O trabalho tem que estar pronto para ser enviado para a banca. A meta de vocês é o quê? Concluir o TCC nesse período, né? Até este período. Se vocês se organizarem, dá tranquilamente para vocês estarem com o TCC de vocês pronto, na maioria, e principalmente se for bibliográfico, aí é que dá mesmo. Tá? Se for bibliográfico, não tem desculpa de você não estar com o seu trabalho pronto em setembro. Mas eu sei que 99% de vocês que vão estar fazendo o trabalho, quem for fazer trabalho bibliográfico, não vai estar com o trabalho pronto, nem sequer em outubro. Professor, tenha fé. Tenha fé, professor. Eu tenho uma visão realista. Né? De todos os semestres que eu dou aula TCC, então eu dou aula TCC desde 2013.2. E por mais que eu sempre oriente o pessoal do TCC1 em adiantar o trabalho, porque TCC2 é só resultado de discussão. Quem vai fazer um trabalho bibliográfico não tem desculpa de parar o trabalho, né? Quem vai fazer uma pesquisa de campo que vai envolver pessoas, precisa passar pelo comitê de ética, aí eu fico calada, né? Porque vai submeter o trabalho vai passar por uma avaliação, talvez volte precisando de correções, e essas reuniões ocorrem a cada 15 dias. Então, se você enviou, teve a reunião, retornou o trabalho para você, você corrigiu para enviar de novo, para passar para outra correção, pode ser que demore aí de 15 dias a um mês. Aí justifica-se ter um atraso na coleta de dados, e dependendo do trabalho, a coleta de dados ela é um pouco mais demorada, ela não é tão rápida. A análise daqueles resultados também pode ser que demore um pouquinho mais por ser uma pesquisa de campo, tá? Um trabalho bibliográfico não tem isso. Não precisa nem você parar. Quem for esperto, aproveita junho,
né, que acaba as disciplinas, o estágio eu acho que continua, né, por causa da pandemia, como teve os atrasos, eu acho que os estágios vão continuar. Mas mesmo assim, você pode adiantar, não vai ter mais aula de TCC. Tá, aproveita, pronto, toda segunda-feira de manhã eu vou pegar, segunda não, desculpa, toda sexta de manhã eu vou pegar só para adiantar meu TCC uma vezinha por semana só. Você já vai ter adiantado bastante, de junho, julho, até as aulas voltarem em agosto, você já adiantou muita coisa, certo? Então, evitem estar tendo dor de cabeça no final. Até porque os professores de vocês também têm outros compromissos, e se você for deixar para enviar o trabalho, a versão para ser corrigida, né, para ser a versão da banca, lá em novembro, tem professor que não vai dar conta, porque tem muitos trabalhos. Um exemplo, professora Magali. Eu acho que tem a turma da noite, se brincar, quase todo mundo é orientando por Magali. Então, eu também, né, tenho muitos orientandos. Tem outros professores também que têm muitos orientandos. Então, se você for deixar para enviar uma semana ou na semana que tem que entregar, sinto muito se o professor não conseguir corrigir. A culpa não foi do professor, foi sua. Certo? Então, no momento que você vai enviando com antecedência, você está sendo resguardado ali. E um outro ponto é descubra o período em que você é mais eficiente a escrever. Vocês já ouviram falar de biorritmo? Ou ritmo circadiano? Já, só que não lembro o que é. Então, traduzindo ao pé da letra, biovida, ritmo, né? O ritmo da vida. Então, cada pessoa tem o seu próprio biorritmo. Tem pessoas que, por exemplo, independente do horário que elas forem dormir, elas acordam cedo, tá? Tem gente que dorme tarde e acorda cedo, tem gente que dorme cedo e acorda cedo ou acorda tarde, né? Tem gente que de manhã, por exemplo, praticamente não funciona, né? Acorda, mas fica meio zumbi ali. Isso depende de cada pessoa. Tem gente que rende mais de manhã, tem gente que rende mais à tarde, à noite. Meu orientador do mestrado, por exemplo, ele dizia que o auge dele era ali 2, 3 horas da manhã. Ele disse que para ele era o melhor horário onde ele mais rendia. Para mim, 2, 3 horas da manhã eu estou dormindo há muito tempo. Eu não sou nada à noite. Tá? Para mim, a noite foi feita para dormir. Eu mudei um pouco disso porque como, né, desde 2013 que eu comecei a dar aula na faculdade, as aulas vão até 10 horas da noite, então eu não pude mais, né, pelas circunstâncias, meu biorritmo foi um pouco alterado e eu passei a dormir mais tarde. Agora, na pandemia, aí é que eu estou dormindo mais tarde mesmo. Por quê? Porque termina as aulas, eu tenho que fazer o download das gravações das aulas, depois fazer o upload delas no YouTube, então isso leva tempo. Aí terminei a aula, aí vou jantar, vou tomar um banho, vou me organizar para dormir e pronto, deu 11 horas da noite tranquilamente, 11 horas, 11 e pouco. Né? Então, e aí para mim é até ruim quando, no caso da turma de vocês, na turma de vocês não, na turma da manhã, né, de forma geral, aquela que eu tenho aula de 8 horas da manhã, porque eu fico meio sonolenta. Por mais que eu acorde mais cedo, mas fico mais sonolenta. Por quê? Porque estou dormindo muito tarde, porque toda noite eu vou dormir quase 11 e pouco, quase meia-noite, devido aos afazeres para deixar vocês, né, tendo acesso ao conteúdo, não falhar com vocês, tentar o máximo possível minimizar as circunstâncias, né, problemáticas que a gente está vivenciando nessa pandemia. Então, identifique para você, né, se, lógico, isso vai depender também de várias circunstâncias. O horário que eu rendo mais, eu estou trabalhando. Né? Então, lógico, você não vai poder utilizar esse horário para poder estar fazendo seu TCC. Mas no final de semana eu não trabalho. Então, aproveita aquele horário que você rende mais e no final de semana, ó, dá o gás, agiliza, aproveita para construir seu trabalho, certo?
Então, volte a ler de novo tudo alguns dias depois de terminar o manuscrito, né? O trabalho de vocês. Ficará surpreendido com as burradas que escreveu, mas também com as ideias brilhantes. Então, isso vale principalmente para aquelas pessoas que têm um intervalo muito grande entre entregar o TCC 1, né, que vai ser agora no final de maio, e voltar a mexer nele. Tem gente que vai entregar agora em maio e só vai tocar no trabalho de novo em agosto. Então, vai passar junho, julho, às vezes passa agosto, vai mexer só em setembro. Então, passou muito tempo entre você concluir aquela primeira parte e você voltar a ler. E aí, quando isso acontece, não precisa ser tanto tempo também, mas só em você ter relaxado, né, por já ter entregue o trabalho, tudo, e não ter aquela pressão, aí às vezes você vai ter aquela surpresa, né, ao ler novamente o trabalho, ficar, eita, olha, coisa legal que eu escrevi, né? Ou então, meu Deus, olha a besteira que eu botei aqui no trabalho, a professora, quando corrigiu, deve ter rido da minha cara. Isso acontece, isso faz parte, né? Todo mundo está sujeito a isso acontecer, tá bom? Passa o trabalho para colegas, mas não para amigos, né? Então, quando eu falei aqui amigos entre aspas, é no sentido de que é interessante que você compartilhe seu trabalho para que outras pessoas leiam, para que elas deem alguma sugestão, certo? Quando eu coloquei amigos entre aspas, é para você não enviar para aquelas pessoas que são baba-ovo, tá? Como assim, professor? Então, tem gente que ela vai só querer lhe agradar. Um exemplo, você vai comprar uma roupa, veste uma roupa, você está parecendo um saco de batata, mas ela disse que você está linda só para não lhe contrariar, porque você disse que gostou da roupa. Não. Dê o trabalho para pessoas que realmente vão dizer, menina, como é que tu escreveu isso? Que porcaria é essa? Eu não estou entendendo nada. Né? Então, pessoas vão dizer, nessa parte aqui não está legal, nessa outra aqui eu acho melhor você refazer ou tirar. Então, pessoas que realmente vão ser sinceras com vocês e não aquelas que vão só querer te agradar, tá bom? Considere todas as sugestões, mesmo aquelas que não parecem fazer sentido, devem ser pensadas, pois pode ser um sinal de alerta para um problema de clareza. E aí a minha sugestão é que vocês deem o trabalho para pessoas lerem, mesmo que não sejam da área. Se pessoas da área estão lendo o seu trabalho e não estão entendendo nada, o problema não é porque ela não é da área, o problema é porque seu trabalho está mal escrito. Porque se ele tivesse sido bem escrito, qualquer pessoa ia conseguir compreender pelo menos o básico da sua pesquisa, certo? Ela pode não entender os termos mais técnicos, né? Porque precisa de um conhecimento prévio maior para isso, mas se ela não entendeu nada é porque o seu trabalho está com um problema sério de clareza na escrita. E assim, às vezes a gente está escrevendo, né? Quem está escrevendo, e isso acontece até com o orientador ao ler o trabalho de vocês, porque vocês enviam, né, o trabalho várias vezes e aí aquilo já fica, né, na cabeça do orientador também. E aí muitas vezes você vai ler o trabalho e aí quando você com uma ideia já está fixa na sua memória, né, porque foi você que escreveu, você faz aquela leitura superficial, sem realmente compreender, né, a coesão e coerência do trabalho. E aí você acaba pecando por sua escrita não está querendo, né, não está escrito o que realmente você está querendo dizer. E aí é uma grande dificuldade da escrita, né? Por isso que na N1 eu faço prova oral, que é para que vocês possam defender a ideia de vocês, né, verbalizando. Vocês conseguem defender melhor as ideias dessa forma. Muitas vezes na escrita, não. Então, para você ali, o parágrafo, a ideia do parágrafo tá beleza, você entende completamente o que você está querendo dizer ali. Só que quem lê diz, não estou entendendo nada aqui, totalmente sem sentido a ordem das palavras, ideia quebrada. Então, por isso que é importante vocês darem para outras pessoas, darem uma lida também, porque vão estar identificando esses problemas. Então, a palavra-chave da construção de um trabalho é clareza. Tá? O melhor texto é aquele que diz mais com menos palavras. Não estrague meses de trabalho com uma má escrita. Não escreva nada que não seja relevante para a questão central a ser analisada.
Então, como já se diz, né, lá na física, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, deixa de enrolar e de encher linguiça, tá? Isso aqui só vai comprometer o seu trabalho e prejudicá-lo. Então, na introdução, só para revisar, a gente precisa definir qual é o assunto que a gente vai falar, o que é que se sabe do assunto, trazendo a contextualização ali em cima, né, de literatura que já foi publicada, trazendo também o que não se sabe, lembrando de trazer a justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivo, né? Então, o objetivo é a última coisa da sua introdução, respondendo ao que não se sabe, fazendo uma pergunta específica, né, que você está tentando responder. Então, diga aos seus leitores por que razão realizou o estudo, lembrando que não é do ponto de vista individual, pessoal, né, e sim do ponto de vista científico e social. Clarifique o que é que seu trabalho está adicionando, convença os leitores de que seu trabalho é relevante, é importante ser construído e discutido, e seja claro, né, cuidado ao utilizar abreviações, porque isso pode acabar prejudicando a compreensão da sua pesquisa. Então, vamos supor, você está ali escrevendo seu trabalho, e aí vai ter você vai falar, vamos supor, muito na sua pesquisa sobre a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, a primeira vez que você for falar, né, sobre isso, você vai ter que dizer a Organização Mundial de Saúde, entre parênteses, OMS. E aí continua com o seu texto. A segunda vez que você for falar sobre ela, você vai ter que escolher. Ou você fala Organização Mundial de Saúde, ou você fala a OMS. Se você decidiu por OMS, então todas as vezes que você citar agora, sempre vai ser OMS. Não fique mais alternando, certo? Então, na técnica do funil, né, a gente vai trazendo uma afirmação muito geral, afunilando para o assunto que quer estudar, sempre apoiado por referências bibliográficas, né? Afunilando até chegar aos seus objetivos. Então, justificativa, pergunta, hipótese e objetivos não tem referência, não tem citação. Então, aqui só um organograma, né? Trazendo a afirmação geral dentro do contexto, trazendo o que não se sabe, falando da pergunta, justificativa, hipótese, objetivos e como será testada a hipótese, que é a metodologia de vocês. Então, dentro da introdução, e na verdade dentro de todo o trabalho, à medida que vocês vão lendo as referências disponíveis, escrevam, certo? Escrevam sempre de onde vocês pegaram aquela informação, certo? Tome nota o tempo todo. Não confie na sua memória, principalmente agora na pandemia, né? Parece que a memória está indo para o beleléu. E para quem teve Covid, um dos sintomas que aparecem posteriormente é a questão da memória ser afetada, tá, gente? Então, tome notas e referencias. Então, infelizmente, eu acho que nessa sala ninguém, pelo menos eu nunca conheci alguém que tivesse memória fotográfica. Vocês sabem o que significa isso? Que decora as coisas com facilidade. Não é só decorar com facilidade. É a pessoa saber, vamos supor, eu li um livro semana passada, ele tinha 300, estou dando um exemplo, tá, gente? Aí ele tinha 300 palavras, e eu sei que na página 53, no segundo parágrafo, ele falava isso, isso e isso. Então, memória fotográfica é como se eu tivesse uma foto aqui do livro na minha cabeça e eu sei exatamente o que tem ali. Então, infelizmente, né, não somos os privilegiados que têm esse tipo de poder, vamos dizer assim, né, de superpoder. Pouquíssimas pessoas no mundo têm. E isso, lógico, facilita bastante a vida da pessoa. Por não termos isso, então a gente precisa ter ali, né, outras formas de ajudar na nossa memória. E isso vai ser a gente anotando. Tá? Então, à medida que você for lendo alguma coisa, né, se você viu informações interessantes naquele artigo, anote.
anote e não esqueça de dizer de onde você tirou aquela informação, porque você só vai poder utilizar aquela informação se você souber, né, de onde vem aquilo, tá? Então, referencias, sempre. Não queira cometer plágio. No momento que você coloca uma informação do seu trabalho que você leu de algum canto e você não diz quem foi que falou aquilo, isto é plágio. Então, as notas são auxiliares da memória da gente. Fazendo isso, né, vai levar a gente a sumarizar ideias e argumentos, né? Então, a gente vai conseguir organizar melhor os nossos argumentos, a organizar na nossa cabeça as informações, selecionar pontos importantes. Então, não é porque eu estou lendo um artigo de determinada temática que eu vou utilizar 100% daquele artigo. Não, pode ser que eu utilize apenas uma frase, né, que seja importante para a minha pesquisa. Entender e interpretar a fonte de informação. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu anoto, mais conhecimento eu adquiro. E, consequentemente, à medida que isso vai acontecendo, eu vou conseguir compreender melhor, né, o que está sendo dito sobre aquele assunto. Quando fazer isso? Sempre. Então, referencie a origem das notas, ou seja, dizer quem foi o autor, né, fazendo a citação e, lógico, também a referência, pegando no mínimo, né, como vocês viram na aula de citação e referência, para a referência, no mínimo, o autor, o título e o ano, com alguns complementos, dependendo do tipo de referência que vocês estiverem utilizando. Então, mantenha uma introdução curta, né? Aí você pode estar pensando, mas eu fiz uma grande pesquisa bibliográfica, eu coletei, sei lá, 367 artigos. Então, eu vou ter que colocar todos eles no meu trabalho. Não é porque você achou 367 artigos, você pode até ter lido os 367 artigos, mas garanto que não vai ser todos eles que você vai utilizar no seu trabalho. Tá? Pode ter artigos que você leu e viu que aquela informação não é interessante ser colocada na sua pesquisa. Ou então teve uma pesquisa mais atual, e aí é importante você colocar mais atualizada. E aí você pode tentar ficar tentado a escrever uma introdução longa. Cuidado, em vez de impressionar os leitores, você pode estar aborrecendo, porque você está enchendo linguiça, você está enrolando ali, a pessoa está falando 200 vezes a mesma coisa. Então, por exemplo, você vai conceituar algo, aí você diz, aí você pega 5 autores, aí diz, segundo autor A, é isso, isso e isso. Segundo autor B, é isso, isso e isso. Segundo autor C, é isso. Para quê? Você pode o quê? Pegar um compilado desses 5, pegar a ideia central e dizer, segundo Cicrano, Beltrano, segundo ali os 5 artigos, o conceito disso, né, que eu estou estudando, é este. Pronto. Eu não preciso estar colocando os 5 conceitos diferentes, né, de autores diferentes para falar a mesma coisa. Então, tenha certeza que menciona trabalhos anteriores, né? Antes de começar um estudo, os autores devem estudar o que foi feito, né? Então, o que é que eu falei sobre leituras? Lê, 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 lê. Cansou, leu pouco ainda, tá? Se você não viu quem são os autores mais renomados daquela temática, os autores que são mais citados, as pesquisas que estão sendo realizadas sobre aquela temática, então a sua pesquisa pode estar incompleta. Como é que você tem uma pesquisa sobre determinado tema e você não cita nenhuma vez o principal autor daquela temática, né? Então, leia-os. Quando possível, ouça-os em conferência, né? Eventos científicos. Então, procure revisões recentes sobre o assunto que vocês estão tratando. E aí, com todas essas informações, né, a gente terminou de fazer a introdução, indicando o porquê do seu trabalho. Agora, diga como fez. Então, vamos lá, como que a gente vai coletar os dados em materiais e métodos. Lembrando que aqui eu estou colocando só uma pincelada de metodologia, porque se quisesse, poderia existir uma disciplina só de metodologia, então seria muita coisa. Como eu ensino vocês a fazer o trabalho do início ao fim, não tem como a gente se aprofundar.
até porque existem diversos tipos, dezenas de tipos de metodologia diferente e cada trabalho, né, vai ter o seu. Então, de acordo com o objetivo de vocês, com o problema de vocês, é que vocês vão, no livro de metodologia, vão ver quais as metodologias que existem e ver qual aquela que melhor se adequa para o seu trabalho. Então, nesta sessão, vai descrever como foi feito o trabalho, de forma que outros possam replicar, ou seja, repetir, fazer igual, né, para obter ali os mesmos resultados, ou resultados próximos. Então, faça uma listagem de aspectos que queira ver tratados nos materiais e métodos. Assim como vocês fizeram na introdução o esqueleto, também façam esqueleto para metodologia e também façam esqueleto para resultados de discussão. Se aplicam técnicas já amplamente descritas, então deve-se optar por referir simplesmente esse trabalho. Exemplo, eu vou pegar uma metodologia que ela foi feita por um pesquisador X lá, foi ele que desenvolveu aquela técnica. Então, se eu vou utilizar aquela técnica, eu não preciso descrever a técnica completa no meu trabalho. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu simplesmente posso estar, como eu coloquei aqui no exemplo, né? A proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolton em 1958. Então, eu não preciso descrever como é essa técnica de precipitação. Eu não já estou citando quem fez o trabalho? Qual é a técnica que eu estou utilizando? Então, quem tiver curiosidade, vai lá no trabalho de Bolton e vê exatamente como que ele fez. Deu para entender essa parte, gente? Sim, professora. Agora tem um detalhe. Se existir modificações à técnica que você, né, citou, você precisa indicar aonde que ocorreu essas modificações. Então, como a gente viu, a técnica de Bolton é de 1958. A gente está em 2021. Né? Pode ser que a tecnologia, né, o conhecimento tenha evoluído, tenha sido descobertas mais coisas, que eu precise modificar algum detalhezinho ali da técnica de Bolton para usar no meu trabalho, certo? E aí eu preciso dizer o que eu modifiquei e o porquê, tá? Então, vamos ao exemplo. A proteína em solução foi medida segundo a técnica de precipitação de Bolton em 1958. Aí eu vou dizer, né, aonde que eu modifiquei. Modificada com o pH ajustado para 4,5 em vez de 4,7. Aí eu vou dizer o porquê. De forma a corrigir interferências causadas por lipídios de elevado peso molecular. Se fui eu que estava lá trabalhando com a técnica de Bolton, vi que existia essa modificação e fiz, meu ponto vem aqui. Agora, se eu estou utilizando a técnica de Bolton, que outro pesquisador identificou essa modificação, aí eu preciso citar quem foi que fez essa modificação para eu poder estar utilizando no meu trabalho. Ok? Deu para entender isso aqui também? Todos? Deu, professora. Beleza. Então, descreva em detalhes qualquer nova metodologia, certo? Por quê? Porque assim como o Bolton, lá em 58, foi utilizado como referência para fazer essa aqui, né, proteína em solução, para medir aqui a proteína em solução, vocês também podem ser utilizados como referência para outras pesquisas. Se é uma metodologia nova, então você precisa descrever tudo em detalhe. Então, se, por exemplo, eu sou uma pesquisadora e desenvolvi uma técnica nova, só que eu esqueci de colocar lá um detalhe na minha metodologia. E aí, devido a esta falta, né, desta informação, as pessoas, eu publiquei meu trabalho, os resultados, todo mundo ficou impressionado, né, algo realmente revolucionário e tal. E aí outras pessoas vão tentar replicar isso, né? Vamos supor que eu era uma pesquisadora na área de medicina
descobrir lá uma técnica nova de fazer uma cirurgia cardíaca. E, com isso, diminuía as chances de morte do paciente, as complicações e por aí vai. Só que, como eu disse, eu esqueci de colocar um detalhezinho lá na minha pesquisa, na minha metodologia. E aí as pessoas que estão tentando fazer a cirurgia da forma que eu coloquei lá no meu artigo, não estão conseguindo os mesmos resultados. Por quê? Porque eu não coloquei a metodologia completa, eu esqueci de colocar um parâmetro. E aí, das duas, uma. Mas das duas eu tô errada, eu tô ferrada do mesmo jeito, certo? Uma, pode ser que eu vou ser chamada de charlatã, né? Aonde vão ficar dizendo que eu coloquei resultados que foram mentira, né? Eu fraudei ali a minha pesquisa. Ou, de qualquer jeito, eu vou ser, né, colocada como uma má pesquisadora porque eu errei na minha metodologia, na descrição dela, da minha pesquisa. E aí eu vou ter que fazer uma errata em relação àquilo, o que não é uma coisa bem vista, né? Assim, você fez uma pesquisa tudinho e você não colocou o principal ponto da sua pesquisa. Então, várias pessoas podem até ter vindo a óbito porque, de acordo com o seu trabalho ali, aquela seria a forma correta de fazer a cirurgia, quando, na verdade, por faltar um detalhe, as pessoas, no lugar de aumentar a sobrevida, né, de ter uma melhor qualidade ali do pós-operatório, tudinho, foi o contrário, as pessoas começaram a morrer, né? Então, é necessário ter muito cuidado com a questão metodológica. Então, a metodologia errada vai ser a principal razão para a rejeição de artigos em revistas e arguição de banca examinadora. Então, por exemplo, se você tem uma pesquisa de campo, tá? Por exemplo, e aí você coloca, como já aconteceu, teve um trabalho que foi para o Comitê de Ética, onde a coleta de dados dele, era uma pesquisa que ia ter uma entrevista, as perguntas que ele tinha feito, ou seja, o instrumento de coleta que ele ia utilizar, nunca iria responder ao objetivo dele. Estavam coisas distintas. Então, não tinha sentido realizar aquela pesquisa, porque, né, precisava existir essa adequação. Então, se a metodologia usada para responder a sua questão, né, a questão que foi levantada na introdução, estiver errada, não há salvação possível para o trabalho. Por isso que eu digo, uma coisa leva a outra. A sua contextualização vai levar você a justificar seu trabalho, que com isso vai fazer com que você desenvolva a sua pergunta, onde você vai ter a sua hipótese para desenvolver os objetivos da sua pesquisa. Em cima dos objetivos, você vai ter a forma de coletar os seus dados para alcançar estes objetivos. Então, veja que uma coisa depende da outra, elas não podem ser feitas separadas, né? Se você faz isso, você não vai ter justamente essa coerência entre a sua metodologia e o que você quer com o seu trabalho. E isso precisa estar unido. Já disse como fez o trabalho, né? Agora mostra o que encontrou, seria a questão dos resultados de discussão. Então, o que se coloca em resultados? Aqui a metodologia era só para trazer a importância dela, a gente já tinha trabalhado várias coisas relacionadas à metodologia, né, que seriam pontos que são necessários ser observados antes de coletar os dados. A gente falou vários exemplos, né, nas primeiras aulas. Então, o que é que se coloca em resultados, né? Então, a gente responde a pergunta, o que é que foi encontrado? Independente da pesquisa ser de campo ou bibliográfica. E aí é necessário que a gente interprete os resultados. O leitor não tem a obrigação de interpretar ali o que você está fazendo. Não, você que tem que interpretar eles. Então, a seção de resultado ela vai ser composta de palavras, onde você vai contar uma história daqueles resultados, né? Então, você vai apresentar tabelas, gráficos, figuras, de acordo com o seu trabalho. Lembrando de destacar os principais resultados. E, lógico, também trazendo a estatística para apoiar as afirmações de vocês, para realmente definir se aquilo
é comprovado ou não estatisticamente, não simplesmente porque eu acho que isso é assim. Não, a estatística vai comprovar. Oi, Andréa, pode falar. Professor, uma dúvida que eu tenho no resultado da discussão é se eu posso colocar quadro ou só tem que ser tabela. Não, quadro, tabela, figura, gráfico, tudo. Pode usar sim. Tá bom. Depende do seu trabalho. Sim. Tá? Só para trazer como exemplo aqui para vocês o meu mestrado. Quando eu digo aqui destacando os principais resultados. No meu mestrado, eu tinha 3 metodologias, tá? Porque eu coletava em ambientes diferentes. Eu queria ver a questão da interação do lixo com as tartarugas marinhas. E aí eu coletava o lixo na praia, o lixo no mar e o lixo dentro das tartarugas que chegavam mortas. Então, né, dentro desses 3 cenários, vamos dizer assim, a gente tem que a praia, né, seria o local onde teria uma diversidade maior de lixo. E realmente foi o que aconteceu. E aí eu ia, né, tinha lá toda a minha metodologia para coletar esse lixo dentro de 1 quilômetro de praia, com intervalos de 200 metros. E aí eu pegava... eu comecei a coletar o lixo e a fazer a triagem, né, da minha coleta de dados, né, da minha tabulação. Comecei a organizar os meus resultados, né, e aí eu saía separando. E aí tinha diversos tipos de lixo. Plástico, e aí eu separei em plástico mole, plástico duro, borracha, madeira, vidro, metal, PVC, calçados, deixa eu ver o que mais, fralda. Bom, tinha uma diversidade de cigarro, tinha uma diversidade de materiais ali, de lixo, né? De tipos de lixo. Só que aí, o que é que aconteceu? Se eu fosse colocar todos os tipos de lixo que eu coletei, a tabela ia ficar gigantesca. Ia ficar, se eu não me engano, quase 30 itens, né, diferentes. Só que, o que é que aconteceu? Muitos destes materiais aparecia 3 vezes, 15, 20, até 50 vezes. Só que, em compensação, existiam outros que apareciam milhares de vezes. Então, para quem tem, vamos supor, 10 mil para 50, 50 é irrelevante, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu peguei aquelas principais categorias, aquelas que apresentaram mais, né, lixo, que eram mais representativas, pontuei elas e criei uma categoria chamada de outros. Esse outros era todo aquele restante que aparecia bem pouquinho, que não ia fazer individualmente, não ia fazer diferença, né, estatisticamente falando. Então, de quase 30 itens, eu reduzi, se eu não me engano, para 7. Então, minha tabela, né, deu uma enxugada, mostrando realmente só o que importava na minha pesquisa. Tá? E dessa forma, até porque, como eu falei, a quantidade de lixo e o tipo de lixo que aparecia na praia era bem mais diverso do que aquele que tinha dentro da tartaruga e no mar propriamente dito. Então, resultados, você refere as coisas importantes que encontrou e sintetiza-os em figuras, tabelas, quadros, tal, a forma que você quiser apresentar. E você comenta os resultados com a ajuda da estatística, tá? Então, não é simplesmente você olha assim, 49% e 51%, então não teve diferença, né? Porque foi muito pouco. Não, dependendo do estudo que você estiver fazendo, né, isso pode ser o que a gente chama de significativo ou não, certo? A estatística que vai ajudar você a estar analisando isso.
Relembrando, então, a estrutura de um artigo. Por que do trabalho é a introdução, o que fiz e como fiz são os materiais e métodos, o que encontrei, os resultados, e o significado do que encontrei vai ser a discussão, onde você vai ter um argumento para a hipótese de vocês, aonde ela vai poder ou não ser aceita. E aí, 2 passos importantes. O primeiro é interpretar os seus resultados, né? Então, não é só jogar ali um monte de informação, você precisa interpretá-los. E o segundo é comparar os seus resultados com a literatura. Independente da pesquisa ser de campo ou bibliográfico, você vai precisar trazer os seus resultados e comparar com o que a literatura traz. No caso do bibliográfico, você já está trazendo, né, o que a literatura traz. Já no de campo, você vai trazer os seus resultados e ver o que os outros pesquisadores trabalhando com a mesma temática trazem como resultado. Se é o mesmo direcionamento que você ou são ideias opostas. E aí você vai argumentar o porquê, um exemplo, se foi oposto, o porquê que isso acontece. Ah, porque há um cenário, as pesquisas, um exemplo, trabalhava com hospitais públicos e eu estou trabalhando com hospital privado. Ah, porque os trabalhos realizados foram na Europa e eu estou fazendo aqui no Brasil, que é uma realidade diferente. Então, você vai, né, discutir isso aí. Enumere numa frase os resultados que encontrou com o seu trabalho. E aí você pode, né, relembrar a hipótese. Agora, não é para repetir, gente, pergunta norteadora, hipótese, objetivo. Não é para repetir isso em resultado de discussão, não, tá? Interprete os seus resultados em função das questões levantadas na introdução. Os dados apoiam sua hipótese? Os dados respondem à questão do artigo? Então, se a sua pesquisa ela é direcionada para isso, não vá para isso, não. Tá? A sua pergunta é isso aqui. Então, não tire o foco do que realmente o seu trabalho está tentando mostrar, tá? Porque senão, na hora da sua nota, né, infelizmente, a gente vai avaliar que o seu trabalho não está coerente com o início que você planejou para a sua pesquisa, seu resultado de discussão está indo para outro caminho. Compare os seus resultados com a literatura, né? Os seus dados estão de acordo com os outros publicados? E avalie, né, evidências contraditórias. Conclusões opostas às suas devem ser citadas, que foi o que eu coloquei agora há pouco. Né? Analise, faça uma avaliação crítica do porquê que os seus resultados estão dando, né, contrários aos outros que foram já publicados. Então, desafunile. As suas conclusões com o trabalho em particular, elas podem ser generalizadas? E aí, lembram que eu perguntei lá no início, né? Eu acho que na primeira aula até, se a gente poderia generalizar as conclusões? Então, aqui, lá, na verdade, eu disse, depende do trabalho. Aqui você sabe qual é o trabalho, é o seu. Então, no seu trabalho, você pode ou não generalizar as conclusões. Indique quais são as implicações do seu estudo. Quais são as recomendações para ele, né? Finalize o seu trabalho com a sua conclusão bem objetiva. E como a gente fez o esqueleto nas outras etapas aqui também, né? Faça um estudo, uma lista de tudo que você quer dizer na discussão. Porque à medida que você pontua isso, você não vai ficar perdida. Eita, esqueci de falar isso na minha discussão, né? Então, quando você tem essa organização melhor aí, ajuda bastante. Não use a seção para indicar deficiência dos outros trabalhos. Tá? Veja as limitações do seu próprio trabalho. Então, a não ser que seja o objetivo da sua pesquisa, né, apontar essas deficiências, mas não é de nenhum de vocês. Então, será que o seu trabalho é tão bom que não tem problema e você só está apontando o trabalho dos outros? Né? Então, apontar o dedo é muito fácil. Agora, faça uma reflexão, né, uma autorreflexão e veja se realmente o seu trabalho também não tem nenhum problema. Discuta os principais problemas, os problemas que teve com a metodologia, caso tenha havido. Isso vai ser, né, para uma pesquisa de campo. Um exemplo, vamos supor que eu ia fazer um estudo em 5 unidades de saúde. Aí veio a pandemia. Não, peraí, eu ia fazer em 5 unidades, cada uma é independente uma da outra. E eu ia fazer a pesquisa durante 4 meses. Fiz os 2 primeiros meses de pesquisa com as 5 unidades.
Aí veio a pandemia. 2 dessas unidades fecharam, né? Ou ficaram exclusivas para a Covid. E aí eu vou ter outros 2 meses de coleta ainda. E aí o que é que eu vou ter? 3 meses, ou 3 unidades com os 4 meses de estudos. E 5 unidades com 2 meses. Como esses resultados eles são independentes, né? Então eu preciso dizer no meu trabalho que as unidades ABCDE, né, tiveram seus dados coletados durante 2 meses e as unidades A, B e C foi durante 4 meses. Uma vez que com a chegada da pandemia, né, a unidade ficou exclusiva para Covid, tarará, e aí você justifica, tá? Você não teve a coleta de dados das 2 outras unidades, dos outros 2 meses, por causa disso. Dependendo da pesquisa, isso não vai influenciar no resultado, mas é importante que você especifique que houve esse problema, porque senão na hora que você vai apresentar o resultado de discussão, tem hora que você fala em 5 unidades, tem hora que você fala em 3 unidades. Aí a pessoa vai dizer, meu filho, você tá louco, né? Como assim? Ou são 5 ou são 3. Mas no momento que você vai analisar os resultados e trouxe, né, essa explicação, então as pessoas vão saber que quando você falar de meses A e B, você está falando de 5 unidades. E quando você estiver falando dos meses C e D, vai ser apenas de 3 unidades. Sugira trabalhos futuros, né? Mas também não é só dizer, mais futuros, mais trabalhos são necessários. Sim, isso é óbvio, qualquer pesquisa, ciência está aí para isso. Né? Mas você pode estar dando um direcionamento de como que essa pesquisa pode estar sendo realizada. Então, termine com uma conclusão sucinta e objetiva, né, em cima da sua pesquisa. Lembrando que conclusão não tem citação. Então, como eu havia adiantado, né, não conclua com mais pesquisas são necessárias. E alguns erros comuns que acontecem para quem está concluindo o trabalho. Repetição de conceitos colocados na introdução, sendo repetidos ou no resultado de discussão, então não precisa, não façam isso. Citação preferencial de trabalhos que servem os resultados e objetivos do seu trabalho, ou seja, ignorar referências com conclusões opostas. Então, por que você está fazendo isso? Tem trabalhos ali que têm resultados diferentes do seu, e porque você só está colocando aqueles que são, né, semelhantes. Então, não façam isso. E conclusões que não são apoiadas pelos resultados. Esse é o mais sem sentido que existe, mas tem pessoas que acabam fazendo isso. Exemplo, vamos supor que você quer fazer um estudo sobre a parede da sala de aula da professora Kleine. Tá? E aí você foi lá, fez o estudo, a sua hipótese era que a parede era branca, certo? E aí você fez sua coleta de dados, seus resultados mostrou que a parede é cinza com verde em uma parte e cinza com outra. E aí mostrou por A mais B lá nos resultados, discutiu isso tudinho. Só que sua hipótese tinha que a parede era branca. Aí você chega, mostrou nos resultados e chega na conclusão e diz: a parede da professora Clênia é branca. Qual o sentido disso? Você mostrou que não era. Você trouxe nos seus resultados ali, né, os dados corretos, e aí você está falando uma outra coisa? Qual é o sentido disso? Não tem. Então, quando vocês forem fazer a conclusão de vocês, façam em cima dos resultados que foram apresentados, ok? Então, gente, por hoje, concluímos nossa aula. O Tedinho se despede aí de vocês e nos encontramos após a jornada, tá bom? Oi, Daiane, pode falar.
Professora, só uma pergunta. A senhora vai mandar o esqueleto do cronograma e orçamento para a gente? Eu já mandei todo o material, não? Do TCC1? Se a senhora mandou, acho que eu não vi o cronograma e o orçamento. É na do última esqueleto. aula. Na última aula tem um modelo. Ah, tá bem, então. Tá? Não tem um esqueleto como eu mandei o esqueleto da formatação. Isso não. Eu não mandei, tá? Mas dentro da última aula, aí tem um exemplo de cronograma e um exemplo de orçamento, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Obrigada. Professora, Oi. a N2 vai ser o quê? Todo o TCC completo, o TCC1 completo é? Do 2 você fala TCC2 ou na N2? N2, a segunda nota. Tá. Certo. A segunda nota é o projeto, é o TCC1 pronto. Com introdução, com modelo de capa, folha de rosto, resumo, introdução completa, metodologia completa, cronograma, orçamento e referência. Certo. Ô, professora, a capa, porque tem que ter os espaços, né, que a senhora falou. Já está pronto o modelo que eu enviei para vocês. Está pronto, então. Aí os espaços, tem dizendo que é 4 espaços. Sendo que o meu não dá para fechar, porque o meu são em dupla. Aí tem que ser menos espaço e o título, meu tema é maior. Aquele espaço que eu digo são, se eu não me engano, 4 espaços duplos. Isso. Esse 4 espaço duplo é entre o nome e o título, e não entre um nome de aluno e outro. Certo? Porque senão realmente ia ficar. Eu sei, não, eu estou colocando o meu e o da outra pessoa em seguido. Se aí eu dou 4 espaços, sendo que não dá, vai para outra folha. Porque o tema também é grande, o meu tema. O título é grande. Aí não dá para ficar os 4 espaços. Não dá. Qual é o título do teu trabalho? Depois eu vou mandar para a senhora ver. Tá, mande o print no WhatsApp. Depois eu mando para a senhora dar uma olhada, viu? Certo. Provavelmente seu título está muito grande, o que não é uma coisa boa. Não foi aquele que a senhora até me deu uma sugestão que corrigiu. Não? Pronto, eu vou mandar um print e vou mandar para a senhora, para o seu zap. Certo. Porque um título, ele deve ter no máximo 15 palavras, certo? Mas dependendo do título, às vezes as palavras elas são muito longas, né? E aí fica muito cansativo você ler. Ele tem que ser o máximo possível objetivo, direto também. Não é para colocar metodologia no título, certo? Então, tá bom. Eu vou printar e vou mandar para a senhora depois. Beleza. Tá? Obrigada, Mais alguém? tchau. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Professora, eu tenho uma pergunta. A pergunta não, é só para falar, senhora, que eu atualizei o meu trabalho, aí eu vou mandar de novo para a senhora, viu? Certo. Aí eu mando atualizado com o TCLE e o formulário para a senhora dar uma lidinha, ou só mando o trabalho atualizado? Não, tudo que você já tiver, você já envia. Pronto. Tá certo. E aí, já que você falou nisso, quem for fazer trabalho de campo, né, que precisa passar pelo comitê de ética e tal, então essas informações de instrumento de coleta, se for usar TCLE, carta de anuência, carta o termo de consentimento de uso de dados, que é o TCUD, qualquer documento precisa já estar no TCC1, certo? Vocês colocam como anexos e apêndices. Isso precisa ser enviado no projeto que vai ser avaliado na N2. Bom? Tinham? Tá certo, professora. Obrigada. Nada. Então, gente, é isso. Tenham um excelente final de semana. Muito obrigada por vocês permitirem que a aula tenha sido adiantada para hoje, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Quem ainda não se inscreveu na jornada, a jornada teve uma prorrogação nas inscrições até o final de semana, então ainda dá tempo, certo? Tchau, tchau e até semana que vem. Daqui a pouco eu posto o vídeo da aula de hoje. Tchauzinho.